questão de quem morreu primeiro, Adão ou Eva, pode parecer simples, mas a resposta pode mudar tudo o que se sabe sobre a Bíblia. Foi Adão, o primeiro homem criado do pó da terra, ou Eva, a mãe de todos os seres vivos? A verdade é que a Bíblia nos deixa com um mistério que tem intrigado estudiosos, teólogos e historiadores por séculos. Hoje, mergulharemos profundamente neste antigo enigma, desvendando segredos ocultos nas páginas das Escrituras, explorando tradições judaicas antigas e textos perdidos, e até mesmo analisando evidências arqueológicas revolucionárias que poderiam revelar a verdade sobre suas mortes. Mas aqui está a reviravolta. Não se trata apenas de quem morreu primeiro, mas também de por que a Bíblia enfatiza um e guarda silêncio sobre o outro. Poderia haver um significado profético mais profundo por trás deste silêncio? O que este mistério nos diz sobre a queda da humanidade e o plano de Deus para a redenção pode surpreender. No descobrir como esta história se conecta à maior promessa da Bíblia, a vinda de um Salvador através da descendência da mulher. Fique conosco, pois a resposta a esta pergunta é muito mais profunda do que se imagina. Prometemos que ao final deste vídeo, você verá a história de Adão e Eva sob uma luz completamente nova. Antes de começarmos, precisamos de sua ajuda. Se você gosta de explorar os mistérios bíblicos e descobrir verdades ocultas, certifique-se de curtir este vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações para nunca perder nosso conteúdo mais recente. Também queremos saber sua opinião. Quem você acha que morreu primeiro? Adão ou Eva? Deixe seus pensamentos nos comentários e não se esqueça de compartilhar este vídeo com outros que amam explorar os significados mais profundos das Escrituras. Seu apoio nos ajuda a continuar compartilhando essas mensagens poderosas com o mundo. Começando para entender quem morreu primeiro, Adão ou Eva, precisamos viajar ao início, ao livro do Gênesis. A Bíblia descreve como Deus criou os céus e a terra, formando o primeiro homem, Adão, do pó da terra. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Este detalhe é significativo porque conecta Adão à própria terra. A palavra hebraica para homem, Adam, está intimamente relacionada à palavra para terra, Adam, destacando sua conexão única com a criação. Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida, e ele se tornou um ser vivo, simbolizando a faísca divina que distingue a humanidade do resto da criação. Neste paraíso, Adão não ficou sozinho por muito tempo. Deus viu que não era bom que o homem estivesse sozinho e decidiu criar uma ajuda adequada para ele. Após colocá-lo em um sono profundo, Deus tomou uma de suas costelas e criou Eva, a primeira mulher. Gênesis capítulo 2, versículos 21 e 22. Ao contrário de Adão, que foi feito da terra, Eva foi formada da carne e ossos de Adão, simbolizando seu vínculo único como companheiros. Juntos, eles viveram em perfeita harmonia, não apenas entre si, mas também com Deus, que caminhava com eles no jardim. Adão e Eva receberam domínio sobre o jardim, com uma instrução específica. Podiam comer de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Este mandamento era uma prova de sua obediência e confiança na sabedoria de Deus, um símbolo de sua liberdade e dos limites que ela implicava. Mas este estado perfeito de inocência não durou. Uma serpente astuta, representando Satanás disfarçado, aproximou-se de Eva e começou a questionar o mandamento de Deus, semeando dúvidas. Deus havia dito que eles não deviam comer de nenhuma árvore do jardim, e Eva respondeu, esclarecendo que podiam comer de todas as árvores, exceto aquela, ou morreriam. Gênesis capítulo 3, versículos 2 e 3. Mas a serpente foi persuasiva, insistindo que eles não morreriam, pois Deus sabia que, ao comerem dela, seus olhos seriam abertos e eles seriam como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5. Aqui, vemos as primeiras sementes de engano e dúvida plantadas na história humana. Tentada pela perspectiva de sabedoria e pelo desejo de ser como Deus, Eva tomou o fruto proibido e o comeu. Foi um momento crucial, não apenas para Eva, mas para toda a humanidade. Em seguida, ela ofereceu o fruto a Adão,
que sem protestar também o provou. As consequências de suas ações marcaram o início da narrativa da Bíblia, uma história de pecado, redenção e a esperança de restauração. Mas quem morreu primeiro, Adão ou Eva? À medida que continuamos, aprofundaremos no texto bíblico, exploraremos pistas históricas e arqueológicas e revelaremos o que os estudiosos reuniram. A resposta pode não ser a que você espera. Após a desobediência de Adão e Eva a Deus, a atmosfera no jardim do Éden mudou dramaticamente. A Bíblia descreve Deus caminhando pelo jardim na frescura do dia, buscando Adão e Eva. Onde estás? Gênesis capítulo 3, versículo 9. Esta pergunta não era para o benefício de Deus, pois ele sabia onde eles estavam. Foi um momento de confrontação que obrigou Adão e Eva a encarar sua culpa e vergonha pela primeira vez. Observe a ordem do confronto de Deus. Primeiro ele chamou Adão, embora tenha sido Eva quem tenha tomado o primeiro pedaço do fruto. Isso é significativo porque Adão, como cabeça da família e primeiro ser humano criado, tinha uma responsabilidade especial. Ele estava destinado a liderar e proteger, mas permaneceu em silêncio durante o engano da serpente e escolheu seguir as ações de Eva. Quando Deus perguntou se ele havia comido da árvore, da qual lhe fora proibido, Adão desviou a culpa, dizendo que a mulher que ele havia colocado ao seu lado lhe deu do fruto da árvore, e ele comeu. Gênesis, capítulo 3, versículos 11 e 12. Em seguida, Deus se dirigiu a Eva, que também desviou a responsabilidade, dizendo que a serpente a enganou e ela comeu. Gênesis, capítulo 3, versículo 13. Este padrão de culpar os outros destaca o estado fraturado de sua relação, tanto com Deus quanto entre si. Em vez de assumir suas ações, apontaram para os outros, uma tendência que ecoou ao longo da história humana. Finalmente, Deus se dirigiu à serpente, o verdadeiro instigador, que não tinha desculpa nem resposta. Esta sequência, Adão, Eva e, em seguida, a serpente, nos dá uma pista sobre a estrutura dos castigos que se seguiram. Examinemos esses castigos mais de perto. Deus começou amaldiçoando a serpente. Gênesis, capítulo 3, versículos 14 e 15, declarando que ela se arrastaria sobre seu ventre e comeria pó todos os dias de sua vida. Mas há algo mais profundo aqui, no que é conhecido como o proto-evangelho, ou primeiro evangelho. Deus profetizou que haveria inimizade entre a serpente e a mulher, e entre seus descendentes. A serpente ferirá o calcanhar, e você ferirá a cabeça dela, antecipando a vitória final de Cristo sobre Satanás. Em seguida, Deus se dirigiu a Eva. Seu castigo foi duplo, maior dor no parto e uma mudança em sua relação com seu marido. Gênesis, capítulo 3, versículo 16. Isso não se referia apenas à dor física, mas também marcava uma mudança na dinâmica do relacionamento humano. A harmonia que antes compartilhavam agora estava tingida de conflito, desejo e luta pelo domínio. O papel de Eva como mãe traria tanto uma alegria imensa quanto uma profunda dor, como se verá mais tarde na história de seus filhos, Caim e Abel. Finalmente, Deus se dirigiu a Adão, que suportou as maiores consequências da queda da humanidade. Gênesis, capítulo 3, versículos 17 a 19. Deus disse que, por ter ouvido sua esposa e comido da árvore da qual lhe fora proibido, a terra seria amaldiçoada por sua causa, e ele comeria dela com dor todos os dias de sua vida. Para Adão, a maldição não foi apenas física, mas afetou a própria terra de que ele foi formado. A terra, que antes era fonte de abundante vida, agora produziria espinhos e ervas daninhas. Adão teria que trabalhar incansavelmente para sobreviver, enfrentando uma terra implacável. Embora tanto Adão quanto Eva enfrentassem dolorosas consequências, o castigo de Adão estava intrinsecamente ligado ao trabalho e à terra, sugerindo uma conexão mais profunda com a maldição física da mortalidade. As palavras "com o suor do teu rosto comerás o teu pão até que voltes à terra" enfatizam o custo físico de sua desobediência. O capítulo 3, versículo 19 do livro de Gênesis termina com um memorável lembrete: porque pó és e ao pó voltarás. Isso marcou a primeira proclamação da morte, uma profecia que se aplicava tanto a Adão quanto a Eva, mas que pode ter tido um impacto mais imediato em Adão
devido ao esforço físico e ao esgotamento de seu trabalho. Embora ambos tenham recebido castigos severos, vale a pena notar que a carga de Adão estava especificamente ligada ao domínio físico, à própria terra de que foi formado e ao trabalho necessário para sustentar a vida. Isso levou alguns estudiosos a especular que o estilo de vida árduo de Adão e as intensas demandas físicas podem ter levado a uma morte mais precoce em comparação com Eva. Mas isso é realmente verdade? Para responder a essa pergunta, precisamos aprofundar no relato bíblico e explorar contextos históricos e culturais que possam lançar mais luz sobre esta antiga questão. Agora, aprofundaremos nas pistas bíblicas sobre as mortes de Adão e Eva. Enquanto a criação e a queda de Adão e Eva são detalhadas no livro de Gênesis, o relato de suas mortes é muito menos explícito. No capítulo 5, versículo 5 de Gênesis, encontramos uma declaração simples. Todos os dias que Adão viveu foram 930 anos e morreu. Este versículo faz parte do registro genealógico conhecido como Toledot, uma seção de Gênesis que traça a linhagem de Adão até Noé. Curiosamente, a Bíblia fornece uma idade precisa para Adão no momento de sua morte, 930 anos. Mas e quanto a Eva? Apesar de seu papel significativo no relato inicial, a Bíblia guarda silêncio sobre o momento ou as circunstâncias de sua morte. Essa omissão tem intrigado estudiosos e teólogos por séculos. Por que a Bíblia, que registra cuidadosamente as idades de muitos patriarcas e matriarcas, omite a morte da primeira mulher? Algumas tradições judaicas antigas e textos extrabíblicos, como o livro dos Jubileus e a vida de Adão e Eva, tentam preencher essas lacunas. De acordo com o livro dos Jubileus, disse que Eva morreu pouco depois de Adão, dentro de alguns anos de seu falecimento. No entanto, esses escritos não fazem parte da Bíblia canônica e são considerados apócrifos ou pseudoepígrafos. Embora forneçam detalhes intrigantes, não são reconhecidos como divinamente inspirados pela maioria das tradições cristãs e judaicas. O livro dos Jubileus sugere que Eva morreu 6 anos depois de Adão, mas essa afirmação levanta perguntas. Se Eva morreu pouco depois de Adão, por que a Bíblia permanece em silêncio sobre o assunto? Uma possível explicação reside no foco do relato bíblico. A genealogia no capítulo 5 de Gênesis enfatiza a descendência de Adão através de seu filho Sete, que nasceu após o assassinato de Abel por Caim. Gênesis capítulo 4, versículo 25. Esta genealogia tem um propósito específico: traçar a linha da semente da mulher que finalmente leva a Noé e posteriormente a Jesus Cristo. Ao concentrar o registro nos descendentes de Adão, a Bíblia pode ter omitido intencionalmente a morte de Eva, para manter o foco narrativo na linha masculina e no cumprimento da profecia messiânica. Para compreender essa omissão, devemos considerar o contexto histórico do Antigo Oriente Próximo. Nas sociedades patriarcais da época, os registros genealógicos geralmente se concentravam na linha masculina. As mulheres raramente eram mencionadas, a menos que desempenhassem um papel significativo no nascimento de um descendente notável ou na continuidade de uma linhagem específica. Eva, apesar de ser a mãe de todos os seres vivos. Gênesis, capítulo 3, versículo 20, pode ter sido excluída do registro da morte porque os escritores bíblicos priorizaram a continuidade da linha masculina, especificamente através de Sete, que representa a linha piedosa que leva ao eventual advento do Messias. Embora a Bíblia não declare explicitamente quando Eva morreu, sua ausência no relato genealógico gerou inúmeras teorias. Alguns estudiosos sugerem que Eva pode ter morrido antes de Adão, possivelmente devido ao peso emocional e físico das dificuldades de sua vida, a dor de perder seu filho Abel, as dores do parto e o fardo de ser a primeira a pecar, que podem ter levado a uma morte mais precoce. Essa ideia é especulativa, mas oferece uma possível explicação para o silêncio bíblico. Outra teoria baseia-se na natureza simbólica do papel de Eva no relato bíblico. A vida e o legado de Eva estão ligados à profecia dada em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, onde Deus declara que a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Esta profecia antecipa a vinda de um Salvador através da descendência da mulher. Ao se concentrar na morte de Adão, os escritores bíblicos talvez tenham tentado simbolizar o fim da velha ordem, a conclusão do primeiro homem, enquanto a morte de Eva
embora inevitável, não seja mencionada, possivelmente para direcionar a atenção do leitor para a esperança de redenção através de sua linhagem. Também vale a pena considerar o papel da tradição oral na formação do texto bíblico. No mundo antigo, as histórias eram transmitidas de geração em geração oralmente, muito antes de serem escritas. O foco na morte de Adão pode ter refletido a importância que os primeiros narradores atribuíam ao legado do patriarca, enquanto a morte de Eva era assumida ou considerada menos crucial para a narrativa geral da história e da salvação da humanidade. O que podemos concluir? A Bíblia afirma explicitamente que Adão viveu 930 anos antes de morrer, mas não menciona quando Eva morreu. Este silêncio deixou espaço para especulações, permitindo que tradições judaicas antigas e textos extra-bíblicos ofereçam suas próprias interpretações. Se Eva morreu antes ou depois de Adão, continua sendo um mistério. Mas o foco na morte de Adão pode refletir um propósito teológico mais profundo, destacando o fim do primeiro homem e apontando para a esperança de um novo começo através da semente da mulher. Continuaremos explorando as pistas históricas e arqueológicas que podem lançar mais luz sobre esta antiga questão. A redenção é oferecida a todos. O que você acha? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Obrigado por ler este conteúdo. Não se esqueça de compartilhá-lo com outras pessoas. E se desejar explorar mais mistérios bíblicos, confira outros temas relacionados. Até a próxima. E que Deus te abençoe.